Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. E antes de começar o vídeo, gente, eu preciso me desculpar com vocês pela ausência de vídeos nos últimos dias, mas eu precisei me mudar de casa, assim, tipo, de uma hora pra outra, às pressas, e como eu arrumei tudo praticamente sozinha, tanto na casa antiga quanto na casa nova, e levando em consideração que eu tenho 2 bebês em casa, foi, assim, muita correria, então eu não consegui gravar e não consegui postar vídeo pra vocês. Me desculpem, mas voltei, tá bom? E agora com a programação normal de vídeo toda quarta e toda sexta-feira, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que vocês sabem que eu gosto de postar sempre casos inéditos aqui no canal, casos que quase nenhum canal do BR fez, ou nenhum. Eu sei que vocês gostam de casos novos, inéditos. E esse caso que eu vou fazer hoje, eu já tava com ele pronto há 3 semanas atrás, quando eu parei de postar vídeo por conta dessa mudança e tudo mais. E ontem eu fui dar mais uma olhada, assim, só pra ver se ninguém tinha postado. E pra minha surpresa, um canal postou há 1 semana atrás. Mas mesmo assim eu resolvi fazer, eu não ia fazer na verdade, mas resolvi fazer porque... se vocês estão aqui e gostam de me assistir, enfim, vocês vão assistir comigo também, eu espero, né? Mas é isso, gente, só queria avisar mesmo que não vai ser um caso inédito, um canal fez há pouco tempo, mas ele já estava prontinho, preparado já há 3 semanas atrás, mas infelizmente eu tive que dar essa pausa aí, porque por trás da tela existe uma vida real aqui atrás, né? Então eu precisei mesmo fazer essa pausa. Mas é isso, eu espero mesmo assim que vocês gostem do vídeo, tá bom? E bora pro caso de hoje. Michelle Ávila, ou mais conhecida como Missy, que é como eu vou me referir a ela durante todo o vídeo, nasceu em 8 de fevereiro de 1968 em Los Angeles, nos Estados Unidos. A Michelle cresceu em Arleta, em Los Angeles, na Califórnia, junto com a sua mãe e com seus 3 irmãos meninos. A Missy sempre foi uma criança muito desinibida, muito querida, ela era muito popular já na infância mesmo, entre as amiguinhas ali da vizinhança. Ela sempre foi uma criança muito pra cima, sabe? Muito alegre, muito comunicativa. E quando a Missy tinha por volta de 8 anos de idade, 8, 9 anos, a Karen Severson se mudou ali pra vizinhança. Então a Karen era uma menina um pouco diferente da Missy, mas ainda assim elas se tornaram grandes amigas já desde o início, desde quando a Karen se mudou ali pra vizinhança. A Karen foi uma menina que ela foi adotada pelos Severson. Ela, apesar de ter muito amor dentro da casa dela, apesar dos pais adotivos serem muito amorosos com ela, ela tinha tudo que ela queria, ela ainda assim tinha algo que faltava dentro dela, porque é como se ela pegasse e ficasse alheia a todo esse amor, sabe, que a rodeava. Ela ainda assim insistia em dizer que os pais biológicos não quiseram ela, que abandonaram ela. E ela tinha problemas com a aparência, desde pequena ela era meio gordinha, então ela tinha esse complexo de inferioridade, ela se achava menos bonita do que as outras meninas por estar acima do peso. Ela também era muito tímida por conta disso tudo, então ela tinha uma personalidade completamente oposta da Missy. Mas como eu disse, isso não impediu com que elas fossem amigas. Elas faziam praticamente tudo juntas, elas estudavam juntas, brincavam todos os dias. E elas também tinham uma outra amiga chamada Laura. A Laura Dial, ela também era ali da vizinhança, cresceu ali junto com elas. Porém, a Laura, ela vinha de uma família desfeita de viciados, tinha várias pessoas viciadas na família dela em drogas, então ela cresceu numa casa bem difícil e isso refletiu lá na frente no histórico dela mais pra frente. Então, como eu disse, as 3, a Karen, a Missy e também a Laura, elas cresceram juntas, sempre ali brincando, estudando juntas na mesma escola. E quando elas se tornaram adolescentes, a Missy era a mais popular dentre as 3. A Missy era uma pessoa, como eu disse, muito comunicativa, ela tinha uma facilidade muito grande de fazer amigos, ao contrário das outras 2. E ela também dava festas nos finais de semana na casa dela. A mãe da Missy, Irene, ela também tinha uma mente muito aberta. Ela sempre deixava que a Missy desse essas festas na casa dela, levasse os amigos, então isso fazia com que a popularidade da Missy aumentasse ainda mais, porque a galera sabia que
na casa dela podia ir, podia fazer festas e tudo mais. E isso foi gerando um tipo de sentimento ruim na Karen e na Laura em relação a Missy. É como se elas tivessem realmente inveja de quem a Missy era, sabe? Inveja da popularidade dela, inveja da aparência dela, porque ela também era uma menina bonita, né? Considerada bonita pra época. Esse sentimento foi crescendo ainda mais na Laura e na Karen. Mas na Karen era assim mais evidente, sabe? Essa inveja que ela tinha da Missy. Ainda assim, elas continuaram sendo amigas, mesmo com todo esse sentimento de inveja. E quando a Laura e a Karen estavam com a Missy, elas agiam normal, como amigas. Mas quando a Karen e a Laura estavam sem a Missy, elas falavam muito mal dela, elas ficavam falando das coisas que elas não gostavam na Missy, aliás, desculpa. Até que no início ali do ensino médio, a Missy começou um relacionamento com um menino chamado Victor Amaya. E não era um namoro sério, assim, eles tiveram um breve relacionamento. Mas esse menino, esse Victor, ele era muito festeiro, ele gostava muito de drogas e muitas festas e muita bebida. E a Missy, apesar de estar perto das pessoas que faziam isso, às vezes ela fumava, às vezes ela bebia, mas não era algo que ela gostasse mesmo de fazer. Então foi um relacionamento muito breve, eles terminaram esse relacionamento. E pouco tempo depois, esse garoto, o Victor, ele começou a namorar com a Laura. Só que a Missy não viu problema nenhum, porque ela realmente não tinha um sentimento por ele, então ela não viu problema, pelo menos ela não demonstrou, né, nenhum tipo de sentimento ruim em relação a esse relacionamento dos dois. Só que esse relacionamento não durou muito tempo, porque segundo o Victor, a Laura era muito ciumenta, muito possessiva. Ele disse que não era um relacionamento saudável, então ele não aguentou ficar com ela muito tempo e acabou terminando esse namoro. Só que a Laura não aceitou o fim do relacionamento, então ela praticamente começou a perseguir o Victor. Todos os dias ela ia na frente da casa dele pra ver se ela via alguma coisa, se ele tava com alguma menina. Ela ficava praticamente perseguindo ele o tempo todo. Até que um dia ela viu o Victor com a Missy, porque afinal de contas ele não tava com a Laura já fazia algum tempinho e eles estavam ali juntos, meio que se relacionando novamente. E quando a Laura viu, ela ficou muito, muito furiosa. Então ela praticamente tacou o carro em cima dos dois e ela desceu do carro muito brava, falando várias coisas pra Missy, xingando a Missy. O Victor não tentou se justificar, ele simplesmente pegou e mandou a Laura embora e pegou a Missy e saiu dali. A Laura então ficou com muita raiva da Missy. Ela contou pra Karen o que tinha acontecido e as duas então se rebelaram contra a Missy e resolveram cortar a amizade e pararam de falar com a Missy. Nesse meio tempo que elas estavam sem se falar, a Karen e a Laura começaram a inventar várias coisas sobre a Missy na escola. Elas começaram a falar para as meninas que a Laura saía com o namorado de todo mundo. E inclusive isso fez com que a Missy apanhasse de uma das meninas da escola. Uma das meninas que, né, tinha acreditado nesses boatos. E foi uma situação bem complicada. A Missy chegou a denunciar essa menina porque foi uma agressão realmente bem séria. E uma menina chegou a falar pra Missy que quem tava inventando esses boatos dela era a Karen e a Laura, mas a Missy não acreditou. Ela disse que não, que ela, por mais que não estivesse mais conversando com as meninas, ela não acreditava que as meninas fossem capazes de fazer aquilo com ela, porque elas eram amigas desde a infância. Então, mesmo com a amizade delas ali abalada, né, elas não estavam se falando, ela não acreditava que as amigas ou ex-amigas estariam inventando aquelas coisas sobre ela. Então, pouco tempo depois, a Missy começou um outro relacionamento com outro garoto chamado Randy. E esse relacionamento também não durou muito tempo. E assim como aconteceu com a Laura, que acabou ficando com o ex-namorado da Missy, dessa vez a Karen começou a se relacionar com o Randy, depois que a Missy terminou com ele. Só que dessa vez foi algo mais sério. A Karen chegou a ir morar junto com esse Randy. É dito em algumas matérias que ela engravidou por 2 vezes dele. Em algumas matérias dizem que ela teve um aborto espontâneo da primeira vez, mas em outras matérias dizem que ela provocou um aborto, que era algo, na verdade, mais para irritar o próprio Randy. Então a Karen teve essa filha em 31 de janeiro de 1983. Nesse meio tempo, a Missy tentou se aproximar da Karen, inclusive chegou a visitar ela pra conhecer a bebê e tudo mais.
A Karen também tinha parado de estudar, então a Missy foi tentar convencer ela a voltar para a escola. E nessa visita aconteceu uma situação onde o Randy tentou agarrar a Missy, chegou a puxar a Missy pro colo dele e a Carrie acabou vendo, né, essa situação. Então ela não quis saber se quem que tinha começado aquilo, quem que tinha agarrado quem. Ela só começou a mandar a Missy embora e começou a xingar a Missy de várias coisas. Então essa tentativa de aproximação delas deu completamente errado. Poucos dias antes de acontecer o fato principal desse caso, a Missy estava numa praça ali perto da casa dela e a Karen também estava nessa praça. E a Karen estava consumindo bebida alcoólica, então ela estava um pouco alterada. E quando ela viu a Missy, ela partiu pra cima da Missy e começou a bater na Missy, mas assim, bateu muito mesmo. E a Laura, que trabalhava ali perto da praça, numa padaria, ela também ficou sabendo de tudo o que aconteceu. E foi aí então que a Laura e a Karen resolveram tramar um plano pra acabar de vez com a Missy. Então o que aconteceu foi que parte do plano das duas era se fingirem de amigas da Missy novamente. Então elas foram lá, pediram desculpas, fizeram as pazes, né, com a Missy. E a Missy obviamente ficou muito feliz, porque afinal de contas elas eram amigas desde a infância. E ela não queria, sabe, ficar brigada com elas, então elas reataram a amizade. A Missy achou que aquilo realmente era algo verdadeiro, mas não era. Então a Karen e a Laura, ali com a Missy, né, tratavam como amiga normal. Mas pelas costas da Missy, elas estavam tramando algo muito, muito cruel. A Karen tinha uma amiga chamada Eva, que foi morar com ela, inclusive, no verão de 85. E no dia 1º de outubro de 1985, elas colocaram o plano em prática. Essa amiga da Karen, essa Eva, ela alegou que ela não sabia do plano. Ela foi junto porque ela era amiga da Karen e ela sabia que elas iam fazer alguma coisa, mas ela não sabia exatamente o que ia acontecer. Mas enfim, o plano foi o seguinte: a Laura, o trabalho dela era atrair a Missy até um parque ali próximo. Então ela ligou pra Missy e perguntou se ela queria ir até o parque, pra elas ficarem lá um pouco, conversarem, passearem. E a Missy concordou, ela disse que sim, ela ficou feliz com o convite. E a Missy disse pra sua mãe que iria sair então com a Laura, só que não disse pra onde ela iria, mas ela disse que voltaria até as 6 horas da tarde. Um pouco antes dela ir até o carro da Laura, quando a Laura chegou pra buscá-la, ela voltou e disse pra mãe que a amava. E a mãe relata isso com muita emoção, porque ela disse que ela sentiu algo diferente nesse momento, mas no momento ela não sabia explicar o que era. Então a Missy entrou no carro da Laura e elas saíram. E quando deu o horário da Missy chegar em casa, 6 horas da tarde, a Missy não chegou. Então a Rini já ficou preocupada, mas ela resolveu esperar porque podia ter acontecido algum imprevisto, alguma coisa assim. Então por volta de 7 e pouco da noite o telefone tocou e era a Laura quem estava do outro lado da linha. E a Laura perguntou pra Rini se a Missy já estava em casa. E a Rini achou estranho, porque afinal de contas elas haviam saído juntas, né, de casa. Mas ela disse que não, que a Missy não tinha chegado. E a Laura disse pra mãe da Missy que o que tinha acontecido era que elas estavam num posto de gasolina. E a Missy tinha visto um Camaro azul que ela disse que era de alguns conhecidos dela. E enquanto a Laura foi abastecer o carro, ela ficou ali pra conversar com esses possíveis conhecidos dela. Só que quando a Laura voltou, nem a Missy estava ali, nem o carro e nem aqueles homens. Eram 3 homens que estavam lá, 3 garotos, né? E ela disse que não tinha visto mais ninguém. Então, como a Missy ainda não tinha dado notícias, ela resolveu ligar pra saber se ela já estava em casa. A mãe da Missy, obviamente, ficou muito preocupada, né? Porque, afinal de contas, se a pessoa que saiu com a filha dela não sabia onde ela estava, quem dirá ela que tinha ficado em casa? Então ela resolveu esperar mais um pouco. Ela chegou a ligar pra Karen, inclusive pra perguntar sobre a Missy, mas a Karen disse que não sabia, que ela estava em casa e não sabia aonde a Missy estava. A Rini, então, esperou até amanhecer o dia, porque, sei lá, ela disse, achou que podia ter acontecido qualquer coisa do tipo, ela foi pra uma festa e não avisou, qualquer coisa assim. Mas quando amanheceu o dia, ela procurou a polícia e deu queixa do desaparecimento da sua filha. Em 5 de outubro de 1985, 2 rapazes estavam passeando pelo parque
quando eles avistaram num riacho, tinha 20 centímetros aproximadamente de profundidade ali a água. E eles avistaram algo que de início eles achavam que fosse um animal pequeno. E quando eles chegaram mais perto, eles viram que se tratava de uma pessoa virada de bruços e tinha um tronco em cima dela. Eles então chamaram a polícia e foi aí então que a polícia viu que realmente se tratava da Missy. A Missy tinha aproximadamente 43 quilos e em cima dela tinha um tronco de aproximadamente 45 quilos. A pessoa ou as pessoas que fizeram aquilo com a Missy realmente colocaram aquele tronco em cima dela para que ela não fosse levada pela correnteza, né? Então a Missy também foi encontrada com os cabelos cortados e ela também estava muito machucada, com muitos hematomas, mostrando que ela havia sido brutalmente espancada. Depois da repercussão da notícia de que a Missy havia sido encontrada daquela forma, todo mundo se comoveu com a história, então todo mundo queria ajudar a encontrar os culpados que haviam feito aquilo com a Missy. Os amigos da Missy, inclusive, todas as vezes que eles viam um Camaro azul com homens dentro, eles paravam e agrediam os caras e tentavam tirar informações de alguma coisa, mas praticamente nunca deu em nada. A Karen também, ela tentou ajudar na investigação. Ela sempre dizia que eles tinham que encontrar o culpado para fazer justiça pela Missy. Ela inclusive chegou a se mudar para casa da mãe da Missy em algum certo momento com a filha dela, realmente alegando que ela era muito amiga da Missy e dizendo que ela realmente queria fazer justiça pela amiga. Ela chegou a chamar a mãe da Missy de mãe por algum tempo, porque ela morava junto lá, meio que pra ajudar, né, a mãe da Missy, a Irene. Mas mesmo com todos os esforços da polícia e também dos amigos, né, de tentarem encontrar alguma informação sobre o que havia acontecido com a Missy, eles não descobriram absolutamente nada e o caso ficou sem solução por 3 anos. É lógico que a polícia tinha algumas teorias. Como eu disse, a Missy havia sido encontrada com o cabelo cortado e muito machucada, principalmente no rosto. Então eles tinham uma teoria de que pudesse ser uma mulher. Eles chegaram a desconfiar de algumas pessoas suspeitas no começo, tipo como ex-namorado e tudo mais. Mas por conta dessas características do crime, sabe, o cabelo cortado e muitos hematomas no rosto, eles chegaram à conclusão de que provavelmente se trataria de um crime de vingança e possivelmente de uma mulher contra a Missy. Então, 3 anos depois, o que aconteceu foi que a polícia recebeu a visita de uma moça chamada Eva, aquela amiga da Karen que morou com ela e que presenciou tudo o que aconteceu no dia em que a Missy acabou sendo morta. A Eva, ela tinha saído da cidade assim que o crime aconteceu, só que por 3 anos ela disse que ela praticamente não dormia porque ela estava se sentindo muito culpada e incomodada de não contar pra família e pra polícia o que realmente havia acontecido, já que ela sabia o que tinha acontecido. E há pouquíssimos dias ela havia perdido o irmão dela, que havia cometido suicídio. Então ela estava realmente muito perturbada com toda essa história e ela resolveu ir até a polícia e contar tudo o que ela sabia. Então, o que a Eva contou, basicamente, é o que eu vou contar pra vocês agora, o que aconteceu naquele dia 1º de outubro de 85. Como eu disse, o trabalho da Laura, a princípio, no plano, era atrair a Missy até o parque. E enquanto isso, a Karen e a Eva já estavam lá no parque. Mais uma vez, a Eva disse que não sabia de nada do que ia acontecer. Só o que ela sabia é que as meninas queriam dar um susto na Missy, porque ela era falsa, ela ficava pegando namorado de todo mundo, então elas queriam dar uma lição na Missy. E aí, quando elas chegaram lá no parque, a Laura e a Karen começaram a simular uma briga. Então elas começaram a brigar, a se bater, dizendo que uma tinha falado mal da outra. E a Missy, sem entender nada, ela tentou apartar a briga das duas ali. Foi aí que a Karen e a Laura começaram a rir da cara da Missy e falar várias coisas pra ela, xingar muito ela e confrontar ela sobre as coisas que haviam acontecido. Então a Missy tentou se defender, só que antes que ela pudesse realmente tentar argumentar qualquer tipo de coisa, a Karen e a Laura começaram a bater muito nela. E depois de bater várias vezes em vários lugares e principalmente no rosto,
elas pegaram uma navalha e elas cortaram o cabelo da Missy. A Eva disse que quando ela começou a ver tudo isso, ela ficou muito assustada e ela correu pro carro, ela não quis mais ficar ali. E foi nesse momento que a Karen e a Laura pegaram a Missy pelo cabelo, né, que tava ali ainda, que elas deixaram um pouco de cabelo, e começaram a enfiar a cabeça dela embaixo da água, que eu falei pra vocês que tinha cerca de 20 centímetros de profundidade só, e começaram a bater a cabeça dela ali e enfiar a cabeça dela na água, e a Missy acabou se afogando e acabou morrendo. Então elas pegaram esse tronco de cerca de 45 quilos e colocaram em cima da Missy para que realmente o corpo não fosse levado pela correnteza. Depois disso, elas voltaram pro carro e a Eva disse que quando elas entraram no carro, ela perguntou pela Missy. Ela disse que a Laura se virou e disse que a Missy havia se afogado e que ela estava morta. A Eva ainda disse que elas estavam ofegantes e pareciam desesperadas para sair dali logo, mas que em nenhum momento elas demonstraram algum tipo de arrependimento. A Eva disse que não havia contado nada antes porque ela ficou com medo que algo pudesse acontecer com ela, já que as duas meninas tinham tido coragem suficiente para fazer aquilo com uma amiga de anos, uma amiga de infância, quem dirá com ela. Então ela disse que por isso ela preferiu sair da cidade e não contar nada pra ninguém. A polícia então ligou pra casa da Irene, né, a mãe da Missy, e quem atendeu foi a Karen. A polícia disse que tinha atualizações sobre o caso e pediu pra que a Irene fosse até lá. Mas eles pediram pra Karen ir junto, porque eles falaram, e se ela passar mal, alguma coisa assim, precisa ter alguém com ela, né? Então, ela foi, só que ela não sabia que isso já era uma estratégia da polícia pra que ela fosse até lá, a delegacia, e de lá ela não saísse mais. A polícia então contou tudo pra mãe da Missy, o que tinha acontecido, e a princípio ela não acreditou que as meninas que frequentavam a casa dela desde a infância haviam feito aquilo com a filha dela. Mas a Laura e a Karen realmente confessaram tudo. E quando a Irene ouviu a confissão da boca delas, ela realmente acreditou. E foi algo muito difícil pra ela, porque como eu disse, as meninas frequentavam a casa dela desde a infância. Ela viu aquelas meninas crescendo e sabia que elas eram muito amigas, a filha e as duas. Então pra ela foi realmente algo devastador. A Karen estava morando na casa dela, ela tratava a Karen como uma filha. Então imagine pra essa mãe, né, saber que realmente o assassino da filha dela estava morando na casa dela. Então, em março de 1990, tanto a Karen quanto a Laura foram condenadas de 15 anos à prisão perpétua, mas a Karen foi liberada em condicional em 2011 e a Laura em 2013. Elas cumpriram cerca de 22 anos de reclusão e depois que saíram, basicamente, elas levaram uma vida normal, levam, né, até hoje. Karen, depois que saiu, decidiu escrever um livro sobre tudo o que aconteceu. Ela chegou a participar de vários programas nos Estados Unidos de auditório, onde ela conta tudo sobre o que aconteceu. Ela não nega nada, ela conta realmente tudo. Ela diz que não se orgulha do que fez, ela diz que se sente arrependida. Mas ela escreveu esse livro em 2013, que foi lançado. Porém, a família da Missy entrou com um processo judicial contra esse livro, porque eles diziam que não era justo ela ganhar dinheiro em cima da morte da Missy, né, já que ela era uma das assassinas da Missy. E basicamente, resumidamente, eles ganharam esse processo, então a Karen não ganha quase nada com esse livro, e o livro não foi tão bem assim, na verdade. Com tudo isso, foi aprovado na Califórnia uma lei chamada a Lei de Missy, que faz com que as famílias das vítimas sejam contatadas pela editora que tá ali lançando o livro, antes da publicação, para que a família possa ler o livro ali e mudar tudo que eles quiserem, fazer as alterações que eles desejam, inclusive também ganhar uma parte do livro, dos valores, né, arrecadados com o livro, se eu não me engano, mais de 50%. Nada mais do que justo, né, gente, o assassino lucrar em cima do próprio crime dele, pelo menos pra mim, é algo surreal que não deveria mesmo acontecer. Mas esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom?
Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece também de ativar os sininhos pra você não perder os próximos vídeos, que tem vídeo toda quarta e toda sexta-feira. Me segue lá no Instagram também, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E nós nos vemos sexta-feira no próximo vídeo, tá bom? Até lá e tchau!